Bom, pessoal, dando continuidade então à playlist aí de ajustamento de observações, né? Então, agora que a gente já viu aí a teoria, né, da lei de propagação de variâncias e covariâncias, vamos começar a resolver exercício, tá? Bom, vou começar com um exemplo simples. Vamos imaginar aí que a gente tem então um terreno aí retangular, certo? A gente tem um terreno retangular que a gente foi em campo por algum processo de medida topográfica aí, né? Aqui o foco do meu canal não é a parte de ensinar essa questão dos métodos de medida, etc, né? Nosso foco aqui já é com os dados obtidos, realizar então os assuntos aí de ajustamento de observações, ok? Bom, para algum processo de medida, foi feita então a medida do lado 1 e do lado 2 desse meu terreno retangular aqui, ok? Então, medi o lado 1, foi medido o lado 1 igual a 30 metros, com uma incerteza de mais ou menos 9 centímetros, né? 0,09 metros. E foi medido o lado 2 igual a 10 metros, com uma incerteza aí de mais ou menos, uma incerteza nessa medida de mais ou menos 0,03 metros. Né? Então aqui a gente está supondo aqui então que essas incertezas, né? Quem que é aqui, ó? Aqui é o desvio padrão, né? Ó, sigma do lado 1 é o desvio padrão do lado 1. Esse aqui é o desvio padrão do lado 2, né? Como sempre, né? Lei de propagação de variância e covariância só se refere o que a erros, a propagação de erros aleatórios, ok? Ou seja, esse desvio padrão que eu estou informando aqui, ele tem que estar representando a questão de erros aleatórios, tá? E aqui a lei a gente já viu, né? Só diz respeito à propagação de erros aleatórios, né? E uma medida na prática, né? Na execução prática aqui dessa tarefa, né? Quem representa os erros aleatórios, digamos assim, né? Uma medida desses erros aleatórios é o desvio padrão. Né? Então aqui, ó, tem o lado 1 medido, o lado 2 com essas incertezas. Uma com desvio padrão de 9 centímetros, a outra com desvio padrão de 3 centímetros. A pergunta é o seguinte: qual o perímetro e o seu desvio padrão? Então eu quero saber qual que é o perímetro desse terreno retangular e o desvio padrão do perímetro, né? Então a incerteza do perímetro. E qual a área e qual que é o desvio padrão da área? Tudo bem? Qual que é a área desse terreno retangular e qual é o desvio padrão dessa área? Então, ou seja, no fundo eu estou querendo saber o quê? Qual a incerteza que 9 centímetros no lado 1 e 3 centímetros no lado 2 produz incerteza no cálculo do perímetro e da área. Então vamos lá, um exemplo, começar com exemplos mais. Esse daqui é um exemplo simples, né? Para a gente começar a trabalhar então com a lei de propagação de variância e covariância. Pessoal, prestem muita atenção. Primeira coisa, né? Óbvio. Primeira coisa na hora de resolver um exercício da lei de propagação de variância e covariância é montar a equação, né? Que relaciona então o que eu quero, né? Com as minhas medidas, né? Com as variáveis que eu medi em campo e que eu conheço a incerteza, ok? Bom, quem que eu estou querendo descobrir aqui? O perímetro, vamos chamar de P, e estou querendo saber a área também do terreno retangular. Então, eu vou ter que montar uma equação que relacione. Eu vou ter que montar duas equações, né? Uma para o perímetro do terreno retangular, outra para a área, né? E que desse lado direito aqui esteja envolvido as minhas medidas, né? Bom, perímetro, né, pessoal? Perímetro do retângulo, né? Terreno retangular vai ser 2 vezes o lado 1, né? Mais 2 vezes o lado 2, né? O perímetro, então, aqui é a soma dos lados. Como o terreno é retangular, então é 2 vezes o lado 1 mais 2 vezes o lado 2. E a área, né? A área do retângulo, vocês... Matemática básica, né? L1 vezes L2, né? A multiplicação dos lados. Tudo bem? Então tá aqui. Outra coisa importante se comentar, ó, como aqui no exercício eu não falei nada de covariâncias, né? Significa que esse lado 1
foi medido sem nenhuma interferência na medição do lado 2 e vice-versa, né? Então, eles são medidas independentes uma da outra. Então, como são medidas independentes, a gente já viu na teoria a covariância entre eles, né? A covariância entre o lado 1 e o lado 2 é igual a zero. Então, a gente tem só ali os desvios padrão de cada um. Bom, aí aqui é só substituir, né, pessoal? Vamos deixar aqui o exercício completo, né? Aqui, apenas substituir, né? 2 vezes 30 mais 2 vezes 10, enfim. Isso aqui vai dar 80 metros. E lado 1 vezes lado 2, 30 metros vezes 10 metros, né? A gente vai encontrar então que a área do terreno retangular 300 metros quadrados. Né? O que a gente quer descobrir? Qual que é a incerteza? Né? Ou seja, estou querendo descobrir aqui os camaradas. Quem que eu estou querendo descobrir aqui? O desvio padrão do perímetro e o desvio padrão da área. Tá? Então, esses dois aqui que a gente quer descobrir, né? Aqui essa parte de calcular aqui que vocês já sabiam, né? E agora é o que eu estou transmitindo aí, o conhecimento novo, que é a lei de propagação de variância com variância, né? O que as incertezas do lado 1 e do lado 2 provocam de incerteza no perímetro e na área desse terreno retangular, ok? É agora que a gente vai descobrir. Bom, por aqui. Pelo que a gente viu na lei de propagação de variância e covariância, né? Então, a matriz variância e covariância, isso aqui não é o somatório, tá, pessoal? A gente já viu na teoria. Isso aqui é a letra sigma maiúsculo, que representa matriz variância e covariância aqui na nossa área. Ó, pela didática, como que eu vou fazer? Ó? Quem que eu quero? A matriz variância e covariância de quem? Do perímetro e da área. Tá certo? Ó, eu uso esse recurso didático aqui, ó, que vai indicar para mim a diagonal dessa matriz, né? Então, essa matriz variância e covariância, eu sei que eu estou construindo de tal maneira que na diagonal eu vou ter a variância do perímetro e a variância da área. Então, tá a sequência ali do que vai ser a matriz variância e covariância. Então, pela lei de propagação de variância, a gente sabe, então, pelo caso geral, né, que a gente tem a matriz das derivadas parciais D, a matriz variância e covariância das minhas medidas, ó. Quem que eu conheço? O desvio padrão. L1 e L2. Novamente, recurso didático, né? Eu sei, então, batendo o olho aqui do jeito que eu construo, eu sei que na diagonal principal dessa matriz variância e covariância, primeiro vai estar a variância de L1, depois a variância de L2. Então, é assim que eu vou adotar aqui no nosso curso. E que multiplica a matriz D de forma transposta. Então, essa é a equação geral, né, da lei de propagação de variância e covariância. Só um comentário, né, a gente vê que essa primeira equação aqui é linear, né, ó. Tudo bem? Ela é linear e essa segunda aqui é não linear, né, tem a multiplicação entre as duas variáveis. Né? Mas não importa, isso aqui, como a gente viu na teoria, é a equação para o caso geral, tá? Então, tanto faz se é linear ou não linear. Bom, vamos resolver. O que eu preciso ali? Primeiro, vamos informar aqui. Quem que é a minha... Vamos montar as matrizes. Matriz, variância e covariância L1 e L2. O que vai ser? Ó, passo a passo. O primeiro exercício que a gente está fazendo. Então, na diagonal principal é a variância do lado 1 e a variância do lado 2. Né? Covariâncias eu tenho? Tem, igual a zero, né? Que eu comentei, ó, medidas independentes. Então, eu já põe um zero aqui, ó, covariâncias nulas, tá? Aí é só substituir os valores, né, ó. A gente tem, então, que desvio padrão da L1 0,09, né? Então, a gente põe aqui é a variância, então é 0,09, cuidado, tá? Aqui é variância, então eleva ao quadrado, né? O desvio padrão elevado ao quadrado. E da L2, 0,03 ao quadrado. Tudo bem? Então, está aqui a minha matriz variância e covariância de L1. Vamos ver aqui. Vou ter que abrir outra. Vamos colocar aqui já. Vamos ver se cabe aqui um pedaço.
Agora falta a matriz das derivadas parciais. A gente viu na teoria, ó, sempre, né? Guarda. Quantas linhas terei na minha matriz D? Minha matriz D, o número de linhas é igual ao número de equações que eu tenho. Quantas equações eu tenho? 2. Então, vou ter 2 linhas. Quantas colunas eu vou ter? O número de colunas da matriz das derivadas é igual ao número de variáveis medidas. Quantas variáveis eu tenho? 2, L1, L2. Então, essa aqui vai ser uma matriz 2 por 2. Ó, tá? O que vai ser? Vai ser a derivada parcial da primeira equação, que é a do perímetro, em relação ao lado 1. Vai ser a derivada parcial da equação do perímetro em relação ao lado 2. Aí, próxima linha, segunda equação. Então, vai ser derivada da equação da área em relação a L1. E a derivada da equação da área em relação a L2. Então, vamos com calma, né? Para quem está vendo a primeira vez. Então, cada linha refere-se a cada equação. Então, equação do perímetro e equação da área. Cada coluna você tem que derivar em relação aos elementos medidos. Tudo bem? Então, L1 e L2. Notem que eu tenho que informar, fazer a derivada, né, para tudo isso aqui ficar coerente. A ordem das derivadas, se é primeiro L1, se é primeiro L2, etc., né? Ou se é L2, L1, quem dita isso tem que seguir a mesma sequência que eu estou fornecendo a diagonal principal da matriz variância com variância das medidas. Então, se primeiro eu forneci a variância de L1, eu tenho que derivar primeiro em relação a L1, tá? Tudo bem? Então, tem que estar coerente aí as ordens das coisas, tudo bem? Só para, vamos com calma para enfatizar. Bom, agora a gente tem que fazer as derivadas, tá? Agora a gente tem que fazer as derivadas. De repente, eu já aproveito aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu já vou apagando e vou colocando ali o valor, tá? Então, vamos lá. Primeira derivada. Primeira derivada, o que é? Derivada da equação do perímetro em relação a L1. Então, tem que vir aqui na equação do perímetro, né? E fazer essa derivada aí, né? Então, derivada da equação, derivada parcial, né? Derivada parcial da equação do perímetro em relação ao lado 1. Bom, o lado 1 só aparece aqui, aqui 0, né? Então, a derivada fica só daqui. Derivada parcial, né? Então, derivada parcial do lado 1 do perímetro em relação ao lado 1, bom, desce 1 aqui, vai ficar só 2, né? Vai ficar 2. Então, vamos colocar ali. Deixa eu apagar e colocar o valor 2. Fizemos a primeira derivada. Então, derivada da equação do perímetro em relação ao lado 1, né? O que deu? 2. Derivada da equação do perímetro em relação ao lado 2. Bom, aqui não tem, fica 0. Então, deriva aqui. Derivada parcial em relação a L2, desce 1, some o L2, 2 também, né? Então, vamos substituir lá. 2 aqui também. Então, aqui também 2. Tá? Derivada da equação. Agora a segunda equação. Ó, derivada da equação da área em relação a L1. Vamos aqui. Então, derivada da equação da área em relação a L1. Bom, tem uma multiplicação aqui, L1 L2, né? Como é derivada parcial, então, derivada parcial da equação da área em relação a L1. Então, L2 aqui vira como se fosse um número, tá certo? Seria lá o valor dele lá, ó, 10, né? Então, aqui vai dar o quê? Derivada em relação a L1 é como se fosse o número L2 que multiplica o L1. Então, desce o 1, fica só o L2, tá? Então, aqui vai ficar L2 a derivada, certo? Derivada parcial da equação da área em relação a L1 fica L2. Claro que vocês têm que ter um conhecimento já lá da matéria de cálculo. Derivada parcial da equação da área em relação agora a L2. Bom, então vai ficar quantos?
L2, o L1 vira uma constante, né? Que é derivada parcial em relação a L2. O L1 vira lá o 30. Então, baixa, né? 1, soma o L2, fica o L1, né? Então, derivada parcial em relação à equação da área em relação a L2, fica o L1. Tá? Então, vamos escrever lá, fica o L1. Tudo bem? Ó, fica o L1. Tá certo? Bom, vamos apagar e colocar os valores. Quem que é L2? Só colocar o valor aqui agora. E o L2, qual que é o valor lá de L2? L2 é 10. Então, vem aqui e põe 10. Qual que é o valor de L1? L1 é 30. Então, a gente vem aqui e põe 30. Está montada a matriz, né? Pessoal, agora, então aqui fica 30. Agora é álgebra, né? Vocês têm que ter conhecimento também. Eu tenho a matriz variância e covariância dos elementos conhecidos, né? Medidos, né? Eu tenho a minha matriz D, agora basta fazer essa multiplicação aqui, ó, tá? Basta fazer essa multiplicação. Vamos montar. Vou ter que abrir uma nova aqui, tá? Vou abrir um novo slide, um momentinho. Um momentinho. Calma aí. Vou ter que abrir uma nova aqui, tá? Deixa eu ver aqui, um momentinho. Eu vou apagar aqui. Vou fazer aqui mesmo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vamos substituir aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou apagar. Vou apagar aqui. Aí aqui, pessoal, eu indico o que para vocês, ó? Vamos fazer aqui embaixo. Vocês têm que ter, agora a gente vai ter que fazer multiplicação de matrizes. Então vocês têm que ter o conhecimento aí de álgebra linear, de multiplicação de matrizes, ok? Tem que ter esse conhecimento. Eu vou indicar aqui já para vocês uma ferramenta computacional, né? Para multiplicação de matrizes, para fazer cálculos com matrizes, tá? Que na disciplina vai usar bastante. Já vou falar sobre isso para vocês aí, tá? E, inclusive, para resolver os exercícios aqui é bacana usar, né? Tudo bem, agora estou com matrizes pequenas, né? Mas nem sempre é assim, tá? Então já é bom se familiarizando. Então, matriz variância e covariância de que eu quero, que é do perímetro e da área, vai ser igual a D, né? Ó, a D que eu acabei de colocar ali, né? Que agora eu já apaguei, então vou colocar aqui, ó, a D, que é 2, 10 e 30, que multiplica a matriz variância e covariância, a matriz variância e covariância dos elementos conhecidos, né, que é 0,09 ao quadrado, né, o desvio padrão da L1, que multiplica o desvio padrão a variância de L1 e a variância de L2, covariâncias, medidas independentes, covariâncias nulas, né, e que multiplica, então, a D transposta, né, então essa daqui transposta. Então, transpondo, né, o que é linha vira coluna e vice-versa, então vai ficar 2 e 10, 10 e 2 e 10, desculpa, rapidinho, 2 e 10 e 2 e 30, né? 2 e 10 e 2 e 30. 2 e 30. Tá? Pessoal, agora é multiplicação de matrizes, ok? Tudo bem? Ó, eu fui no software aqui, multipliquei essas matrizes, né? Vamos só deixar ali fazer mais passo a passo aqui, um pouquinho mais passo a passo. Então, 0,09 ao quadrado, né? Vamos colocar o valor aqui. E 0,03 ao quadrado, já vamos colocar o valor aqui também, tá? Então, isso aqui dá 0,03
0,9 ao quadrado vai dar 0,0081, né? E 0,03 ao quadrado vai dar 0,00019, tá? Bom, aí essa multiplicação de matrizes, ó, eu fui lá no software gratuito que vocês podem baixar na internet, ou você pode até usar a versão online dele, que se chama Scilab, tá? Muito simples. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês o comando básico para fazer essa multiplicação aqui, bem rapidinho lá no Scilab, para vocês terem a noção inicial. Quem quiser se aprofundar no Scilab, depois tem várias apostilas aí, vocês estudem aí também, tá? Mas aqui eu vou mostrar só o básico para vocês aí na parte 2, como que eu fiz essa multiplicação de matrizes aí nesse software que eu estou indicando. Existem outros, tá? MATCAD, enfim, MATLAB, enfim. Esse aqui é um software gratuito. Mas existem outros softwares gratuitos aí de multiplicação de matrizes. Eu, particularmente, nas disciplinas, uso esse Scilab, tá? Procurem lá no Google. Bom, o resultado é o seguinte dessa multiplicação, pessoal. Ó. Então, a matriz variância e covariância do perímetro da área deu 0,036, 0,216, 0,216 e deu 1,62. Tá? Então, o que é isso? Né? Matriz variância e covariância de quem? Perímetro e área. Então, do perímetro e da área, que eu estou falando na sequência, então, que eu montei aqui o probleminha para dar a varia. Primeiro aqui na diagonal principal, né, ó. Diagonal principal a gente tem as variâncias. Variância de quem, né? Esse aqui é a variância do perímetro, né? E essa aqui é a variância da área, né? A variância da área, ok, ó? Então, e aqui fora a gente tem as covariâncias, ó. Covariâncias entre o perímetro e a área, né? Aqui a covariância perímetro-área, que é a covariância área-perímetro, ó, dão valores iguais, covariâncias, né? A gente já viu que matriz variância-covariância, a triangular superior é igual a triangular inferior. Então, de fato, deu, né? Dá para ver aí que fizemos os cálculos todos corretos. Então, aqui, o perímetro e a área, ela tem correlação, né? Porque a covariância não é zero, ok? E é evidente que tem correlação, né? O perímetro é calculado em função de L1 e L2, e a área também é calculada em função de L1 e L2, obviamente que eles têm correlação entre eles. Tá? Mas vamos terminar o exercício aqui, né? Então, o desvio padrão do perímetro, basta eu tirar a raiz quadrada, então, né, da variância do perímetro, que eu achei ali de 0,036, né? E o desvio padrão da área, né? O desvio padrão da área, basta eu tirar, então, a raiz quadrada ali do 1,62, né? Opa, fiz um 6 aqui a mais. Ok? Deixa eu ver aqui na calculadora, que eu não tinha feito essa conta, 0,036 raiz quadrada. Então, a gente chega aqui em 0,036, tira a raiz. Chegamos, então, aqui com o desvio padrão do perímetro, 0,18 metros, ok? Desvio padrão do perímetro. Desvio padrão da área, 1,62, tirando a raiz, 1,27. Que unidade, pessoal, da área? A área, metro quadrado. Se você fizer análise aqui das unidades, ó, aqui é a dimensional, né, a derivada ali da primeira linha dimensional. Aqui é metros, né, que é L1 e L2, né, ó, que é metros, tá? Aqui a gente tem metro quadrado, que é a variância, metro quadrado, né? Se você fizer aqui a análise, né, ó, e aqui então a dimensional, aqui metro e metro, né, ó. Se você fizer a análise das unidades, você vai ver que aqui o perímetro vai chegar a variância em metro quadrado, se você fizer a análise das multiplicações, e aqui vai chegar a metro a quarta. Quando eu tiro a raiz, aqui fica do perímetro fica metro, e da área fica metro quadrado. Bom, resolvemos o exercício. Então agora, ó, a gente pode responder ali em cima. Vamos responder aqui em cima, né, para completar o exercício. Vamos responder aqui em cima. Então, o perímetro
E a área, qual que é a incerteza que nós chegamos aí? Desvio padrão. Erros aleatórios, né? Propagação, então, de erros aleatórios. Então, a gente chegou, então, que o perímetro é 80 metros, mas com uma incerteza de 18 centímetros. Ou 0,18 metros. E a área é 300 metros quadrados, mas eu tenho uma incerteza nessa minha medida da área de 1,27 metros quadrados. Olha que interessante, né? Então, 9 centímetros de incerteza na L1 e 3 centímetros de incerteza na medida L2 me produz uma incerteza no perímetro de 18 centímetros, né? Ou 0,18 metros, e uma incerteza aí da área de 1,27 metros quadrados. Então, é 300 metros quadrados, dentro do intervalo de mais ou menos 1,27 metros quadrados, a área e o perímetro 80 metros, com uma incerteza aí de mais ou menos 0,18 metros, né, no perímetro, ok? Então, na nossa área sempre, né, aquilo que você calculou só tem valor se vier acompanhado, então, do seu desvio padrão, que representa a sua precisão. Representa aí a sua incerteza, né, considerando apenas a parte de erros aleatórios, né? Se eu tenho algum erro sistemático aqui na medida L1, na medida L2, ele está refletido aqui no valor que eu calculei, ok? E esse cara aqui, que é o desvio padrão aqui, não vai representar isso. Só para deixar bem claro. Beleza, pessoal? Depois, a parte 2, vou mostrar para vocês aqui a ferramenta Scilab, né? Os comandos básicos, né? Para vocês poderem resolver essa multiplicação entre essas três matrizes aí, ok? Valeu!